Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa sexta-feira. Sextou. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou um plano de reabertura geral em 3 etapas que deve começar no dia 2 de setembro. Na ocasião, a cidade espera ter 91% dos adultos vacinados com a primeira dose de alguma das vacinas contra a Covid-19. A Prefeitura do Rio de Janeiro planeja a reabertura em 3 etapas a partir de 2 de setembro. Nessa data, a Prefeitura espera ter 91% dos adultos vacinados com a primeira dose de alguma das vacinas contra a Covid. O plano é que no começo de setembro sejam liberados eventos em locais abertos e permitir 50% de público em estádios e danceterias, desde que os frequentadores tenham recebido as 2 doses. Em 17 de outubro, a Prefeitura planeja liberar 100% de público nos estádios e danceterias, exigindo esquema vacinal completo. Nessa data, a Prefeitura espera que 79% dos cariocas de todas as idades tenham se vacinado com a primeira dose e 65% com a segunda dose. Já em 15 de novembro, quando 75% dos cariocas poderão ter recebido a segunda dose, a previsão é liberar a população do distanciamento social e do uso de máscaras, que serão obrigatórias apenas no transporte público e nas unidades de saúde. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, explicou que o plano depende da colaboração da população, que deve continuar respeitando as medidas de prevenção e buscando a vacinação até lá. Agora vamos falar de economia, uma boa notícia. 1,5 milhão de vagas de emprego formal foram geradas no primeiro semestre. Todos os meses do ano tiveram resultado positivo em relação à criação de empregos, com carteira assinada. O Brasil criou mais de 1.536.000 vagas de emprego com registro em carteira nos primeiros 6 meses do ano. O mercado de trabalho formal vem registrando recuperação desde julho de 2020. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram divulgados pelo Ministério da Economia. Apenas em junho, o saldo de empregos foi de 309 mil postos de trabalho. Neste mês, o saldo positivo apareceu nos 5 setores monitorados. O desempenho positivo foi puxado principalmente pelo setor de serviços, que teve saldo de mais de 125 mil empregos criados em junho. Na sequência, veio o comércio, com quase 78 mil vagas. Também tiveram bons desempenhos a indústria, a agricultura e construção. Todos os estados registraram saldo positivo neste mês. O maior saldo foi de São Paulo, com mais de 105.500 postos. Mudando um pouquinho de assunto, pode deixar o cobertor e o casaco separados, porque o frio continua no fim de semana no sul e sudeste do Brasil. Hoje ainda tem chance de novos recordes entre as temperaturas mínimas. A trégua começa somente na segunda-feira. E a semana começou e vai terminar gelada no sul e no sudeste do país. A massa de ar polar só deve dar uma trégua a partir de segunda-feira, com uma leve subida gradual das temperaturas. Na próxima semana, a previsão é que a massa de ar frio já vai enfraquecendo e as temperaturas comecem a subir aos poucos. O frio vai ficando cada vez menos intenso. Somente nas serras ainda podem ter novos recordes de baixas temperaturas. Nesta madrugada, as temperaturas foram muito baixas e muitas regiões do sul e do sudeste do Brasil amanheceram geladas. Em Santa Catarina, a temperatura ficou abaixo de 8 graus negativos pelo segundo dia seguido. A cidade que registrou a menor temperatura foi Urupema, na Serra, com 8 graus e meio negativos às 6 horas da manhã. Em São Paulo, a temperatura também ficou negativa no extremo sul da capital. Os bairros de Engenheiro Marcilac e Capela do Socorro registraram 2 graus negativos nesta madrugada. E já que sextou e o fim de semana chegou, todo mundo quer saber como fica o tempo em todo o Brasil. Vamos conferir na previsão completa. Uma massa de ar frio comanda o tempo sobre o centro-sul do país e mantém a condição para geada em boa parte da região sul, sudeste e áreas do centro-oeste. O tempo fica bastante firme e tem aumento de nebulosidade sobre a faixa leste do sudeste do país por causa da mudança na direção dos ventos. Se chover, é algo muito fraco e pontual sobre o extremo norte do estado de Minas Gerais e também do Espírito Santo. Uma frente fria se encontra na altura da Bahia e causa chuva forte em áreas do
sul do estado baiano, uma chuva que pode ser bastante volumosa. Mas chove também em toda a extensão litorânea do Nordeste e boa parte do estado do Maranhão. A chuva também retorna para o extremo norte do Tocantins, que vinha sofrendo com tempo firme e seco nos últimos dias. Mas as demais áreas do estado continuam com condição de tempo firme, assim como grande parte do sul do Pará, sul do Amazonas, Acre e Rondônia. A chuva continua concentrada nas áreas mais ao norte do estado do Amazonas, Pará, Amapá e também sobre o estado de Roraima, onde são esperados os maiores volumes ao longo desta sexta-feira. As temperaturas ainda vão ficar negativas em áreas da região sul do país, com menos 7 graus entre a Serra Gaúcha e Catarinense. Nos próximos dias, o tempo vai continuar bastante firme sobre o centro-sul. Em relação às temperaturas, a máxima não passa dos 20 graus no Rio de Janeiro ao longo desta sexta-feira. Em Salvador tem previsão de chuva com mínima de 22 e máxima de 27 graus. Em Porto Alegre tem previsão para geada com mínima de apenas 2 e máxima que não passa dos 16 graus à tarde. Em Cuiabá, o dia também vai amanhecer frio com mínima de 10 e máxima de 27 graus. E em Manaus, a máxima alcança os 29 graus nesta sexta-feira. E eu já estou ao vivo com o Kleber Werneck com a dica para essa sexta-feira. Bom dia, Kleber. Bom dia, Paty. Mais uma vez um prazer estar aqui ao seu lado. Bom, e tem aumentado muito a oferta de vitaminas no mercado, principalmente para aquelas pessoas que fazem academia, né, e querem uma suplementação alimentar. Por isso, a dica de hoje é como escolher bem o produto adequado. Vamos ver? A dica sobre o uso da vitamina é sempre observar se aquela vitamina ela realmente é importante para aquilo que você busca, se tem uma real necessidade, se você necessita. É a dica também de você não usar a vitamina em detrimento da alimentação, não substituir a alimentação pela vitamina, e sempre buscar a orientação de um profissional, médico, nutricionista ou um farmacêutico também, para não fazer uso desnecessário. Lembrando que as vitaminas têm benefícios, mas podem trazer também problemas quando usadas de maneira que não seja importante, de maneira não necessária. Muito boa. E às 11 tem mais, Kleber? Tem mais. A gente acabou de ver na previsão do tempo que o friozinho vai continuar. Então, nós vamos dar dicas de viagem, olha só, no Jornal das 11. Que bacana. Olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã com mais uma dica do Kleber Werneck. É daqui a pouquinho, você não pode perder e a gente espera você. Até mais. Até mais.